Salmos 32. Começamos um novo mês. Hoje é dia 1º de setembro. E quem começou a meditar nos Salmos com esse canal pôde acompanhar ao longo do mês de agosto os 31 primeiros Salmos. Do dia 1º de agosto até o dia 31 de agosto, nós meditamos no Salmo 1 até o Salmo 31. No final de cada vídeo, nós deixamos um vídeo de provérbios. E quem seguiu o canal lendo o Salmo do dia e o provérbio do dia, leu 31 salmos e leu o livro completo de provérbios, mais uma vez, porque nesse canal, desde o início do ano, nós gravamos provérbios 6 vezes. E agora, em setembro, vamos continuar todos os dias postando um vídeo de salmos. Vamos meditar hoje no Salmo 32 e vamos prosseguir até o dia 30 de setembro falando dos salmos. E fica mais uma vez o convite para que você volte a ler Provérbios logo depois da meditação desse salmo, porque Provérbios é um livro que traz sabedoria, conhecimento, prudência e inteligência, e tem alguns estudos que mostram que uma pessoa que lê Provérbios durante 2 anos, todos os meses, fica mais sábia, mais inteligente, quando ela lê e aplica. E se a pessoa lê e aplica Provérbios por 5 anos, a pessoa fica mais próspera, mais rica, porque não tem como ler Provérbios e colocar em prática o que está escrito ali e não prosperar, não enriquecer, não começar a ter novas ideias para abrir negócios, para fazer novos negócios. Quando você lê Provérbios, a sua mente sofre um avanço. Você vai avançar bastante. Agora vamos meditar em Salmo 32, dia 1º de setembro, Salmo 32. O Salmo 32 fala sobre perdão de pecados, fala sobre confessar os pecados e fala sobre não ser uma mula, mas ser sábio e inteligente, no sentido de aceitar a correção de Deus de maneira rápida. Sempre que você for corrigido por Deus, aceite a correção, peça perdão e se arrependa o mais rápido possível e mude o seu caminho, porque quando você faz isso, você prospera. Vamos ler aqui o Salmo 32 e você verá que é sobre isso, sobre perdão, confissão de pecados e arrependimento rápido e não ser uma mula, ou seja, não ser teimoso, mas ser rápido para receber a correção e obedecer. Davi, que é o autor desse salmo, do Salmo 1 até aqui no Salmo 32, nós vamos ver que até o Salmo 41, todos os salmos foram escritos por Davi. Nesse Salmo 32, ele fala sobre esses assuntos. Veja que ele começa no versículo 1 dizendo: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Está falando que é ótimo receber o perdão de Deus. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. No versículo 2, ele está falando que feliz é o homem que não tem maldade e que o espírito não tem engano. Fala a respeito de sinceridade. Versículo 3, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Versículo 4, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. O que Davi está dizendo? Ele está dizendo que enquanto eu me calei, enquanto eu não confessei o meu pecado, enquanto eu não falei para Deus a respeito do meu erro, a respeito da minha falha, então, enquanto ele ficou segurando o seu pecado, envelheceram os ossos pelo meu bramido. Quando ele fala bramido, ele está falando do seu grito.
Quem grita é porque está sofrendo. Então ele está falando que ele estava sofrendo. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Ele sentia o peso da mão de Deus pelo seu pecado. Aí tem aqui Selá. Selá significa pausa. Nós sabemos que os salmos, eles são canções e orações. Muitos dos salmos eram cantados na congregação. Então esse Selá aqui é um sinal de pausa. Significa que quando eles cantavam o Salmo 32, eles cantavam aqui. O versículo 1 até o 4, aí tem uma pausa na música. Daí vem o versículo 5 e tem uma pausa. Esse salmo ele tem 3 pausas. Então aqui no versículo 5 ele fala: Confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não encobri. Dizia eu: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então aqui no versículo 5 nós vemos o segundo tema, que é a confissão. O primeiro é o perdão. Ele começa falando que bem-aventurado é aquele que recebe o perdão, que o pecado é encoberto. Bem-aventurado é aquele que Deus não imputa maldade e cujo espírito não existe engano. Porque enquanto ele ficou calado e não confessou o pecado, a mão do Senhor pesava sobre ele. Por isso que ele começa o salmo falando aqui, bem-aventurado é aquele que está com o perdão de Deus. Aí no versículo 5, ele vem e fala: Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então nós vemos no versículo 5 que ele ficou pensando, sofrendo o peso da mão de Deus, e ele resolveu confessar. E quando ele falou para ele mesmo: Eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões, os meus pecados, o que aconteceu? Tu perdoaste a maldade do meu pecado. O versículo 5 revela que tão logo nós confessamos o nosso pecado, imediatamente Deus nos responde perdoando a nossa maldade. Lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, está escrito que aquele que encobre o seu pecado, ele não prosperará. Por que que ele não prosperará? Porque quem encobre o seu pecado sente o peso da mão de Deus, fica carregando a culpa e não consegue avançar. Mas o que confessa e deixa encontrará misericórdia. Então, quando você confessa e abandona o pecado, como está aqui no versículo 5, Deus perdoa e você avança porque você recebe a paz. Por isso que no versículo 1 e 2 fala que é bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado significa feliz. Fica feliz, ele fica livre e ele consegue seguir por um bom caminho. E no 2, versículo 2, ele fala: Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano, porque a pessoa consegue prosperar. Aí no versículo 6, pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Ele está falando aquele que é santo, aquele que se separa para orar a Deus, ele sempre vai buscar a resposta e a solução em Deus. E até quando ocorrerem situações terríveis como enchentes, aqui ele está usando o transbordar de muitas águas, ele está falando a respeito de enchentes. Mesmo quando na casa dele ele estiver passando por uma situação dessas, as águas não chegarão a ele. O que o versículo 6 está falando não é apenas a respeito de enchentes, obviamente. Ele está usando uma situação terrível para dizer: qualquer situação ruim que começar a se multiplicar a ponto de poder gerar algum prejuízo para aquele que é santo, não vai chegar até o santo porque Deus vai cuidar. Daí o versículo 7, porque tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Então ele está dizendo, Deus
abençoa os seus filhos. Mais uma pausa aqui, mais um selá. E aí depois vem o versículo 8 que fala: é Deus falando. O que Deus faz? Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e guiar-te-ei com os meus olhos. Quando você se coloca no versículo 6 como santo para orar a Deus, além de você receber os livramentos das muitas águas, e águas aqui simboliza todo tipo de problemas, quando você se esconde em Deus, como diz o versículo 7, você é preservado da angústia, você é cingido de alegres cantos de livramento, ou seja, você recebe livramento atrás de livramento, e você só vai cantar que recebeu um livramento atrás do outro. E além disso, quando você busca a Deus e é santo, Deus promete instruir. Promete o versículo 8. Como você ora a mim, então eu te instruirei e te ensinarei o caminho que você deve seguir e te guiarei com os meus olhos. E aí vem a recomendação do versículo 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que se não atirem a ti. Então ele está falando, seja como santo, como diz o versículo 6. Todo santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Então o santo, ele é precavido, ele busca a Deus sempre e antes que as situações ruins aconteçam. Ao invés dele esperar que venham enchentes, ele já se separa para buscar a Deus. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 6, está escrito assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então o texto fala sobre, traz a recomendação: invoque o Senhor enquanto ele está perto. Busque a Deus acima de tudo. Ele fala, o santo vai fazer isso. Ele não vai esperar acontecer alguma coisa ruim para depois orar. Ele vai orar antes. E ele vai se esconder em Deus, no versículo 7. Vai ser preservado da angústia e vai receber livramento atrás de livramento, a ponto de ter alegres cantos de livramento. Então, quem faz isso, recebe a promessa do versículo 8. Vai ser instruído, vai ser ensinado no caminho que deve seguir e vai ser guiado pelos olhos do próprio Deus. Por isso que no 9 ele fala, ele está fazendo o contraste. Não seja como o cavalo nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que se não atirem a ti. E ele termina dizendo, fazendo uma comparação entre o ímpio e o justo. Ele fala que o ímpio, versículo 10, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Misericórdia é uma palavra formada por duas outras palavras, miséria e cordes. Nós somos carregados de miséria. E o cordes é o coração de Deus. Apesar das nossas misérias, Deus nos abraça para perto do coração dele. Então, misericórdia significa que Deus se coloca perto de nós, apesar das nossas misérias, quando nós buscamos a ele. Então, ele fala no versículo 10, o ímpio tem muitas dores. Ele está fechando, na primeira parte do versículo 10, ele está completando o raciocínio do versículo 9. Não seja como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Se você for ímpio, dessa forma, de ser como um cavalo, como uma mula, que não respeita as recomendações dos ensinamentos e dos mandamentos, você vai ser um ímpio e você vai ficar com muitas dores. Mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Aquele que confia em Deus, ele vai receber aqui a instrução no versículo 8, vai ser ensinado no caminho que deve seguir, vai ser guiado por Deus com os olhos de Deus. Então ele vai receber a misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor o cercará.
apesar de sermos carregados de pecados e das nossas misérias, Deus vai nos perdoar e vai nos trazer a recomendação, a orientação, o conselho, a instrução e vai nos guiar com seus olhos, como diz aqui no versículo 8. Portanto, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Ele termina o salmo dizendo: por tudo isso, vocês aí que são os justos, que andam com Deus, vocês vão confessar o pecado, vocês vão receber o perdão dos pecados e vocês vão receber a orientação dele, e vocês não vão ser como um cavalo, como uma mula sem entendimento. Então vocês têm motivo de se alegrar no Senhor e de se regozijar. Regozijar é gozar novamente. Então ele fala, vocês vão se alegrar e vão gozar mais uma vez. Então vocês vão ter motivo para cantar alegremente, todos vós que sois retos de coração. O Salmo 32, portanto, é um salmo que traz recomendações a respeito da importância de não sermos teimosos, de não sermos como uma mula, mas de estarmos atentos para ouvir a Deus. Traz uma recomendação no versículo 6, que todo aquele que é santo, ele ora a Deus antes de chegar o tempo de enchente, antes de chegar o tempo em que ocorre o transbordar de muitas águas, ou seja, as águas aqui representam problemas. O santo, ele busca a Deus antes. E quando ele busca a Deus antes, ele é guiado por Deus. Como diz o versículo 8, ele recebe instrução de Deus, que ensina o caminho que ele deve seguir, e ele é guiado pelos olhos de Deus. E ele também recebe, como diz aqui o versículo 7, na parte final, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Recebe livramento atrás de livramento, porque Deus livra de todo mal. E tem motivo de se alegrar e de cantar ao Senhor. Portanto, se você pecou ou se você tem caído em algum pecado, não fique calado, porque como Davi disse aqui no versículo 3, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Quando você caminha com Deus e você peca e não confessa, e fica mergulhado no pecado, você fica com aquele sentimento, aquele peso, aquela carga, aquele fardo. Isso se você tem compromisso com Deus. Pessoas que não têm compromisso com Deus têm prazer em pecar, têm prazer em fazer as coisas erradas. Esses, pelo contrário, esses não dormem enquanto não fizerem alguém tropeçar. O caminho deles é praticar o mal. Mas aqui, o Salmo 32 não está falando sobre essas pessoas. O Salmo 32 é um salmo em que Davi está vendo o seu relacionamento com Deus e ele percebe que o relacionamento com Deus fica carregado e pesado quando ele tem algum pecado que não confessa. Então ele confessa o pecado e ele fica aliviado. Quando ele confessa o pecado, ele recebe, como diz o versículo 5 na parte final: tu perdoaste a maldade do meu pecado. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Quando ele confessou o pecado dele, ele recebeu o perdão. Portanto, o Salmo 32 fala sobre confessar os pecados para receber o perdão e separar-se para Deus. Ser santo é uma boa decisão, porque você vai receber a instrução de Deus, vai ser ensinado no caminho que deve andar, vai ser guiado com os olhos dele e você vai concluir com Davi nesse Salmo 32, ter motivo para se alegrar, para se regozijar, ou seja, gozar duas vezes, gozar mais de uma vez e cantar alegremente para Deus.
Vou deixar agora uma série que eu gravei no mês de junho, chamada Recortes em Provérbios. No mês de agosto, no final do vídeo, eu deixei os vídeos que eu gravei de Provérbios no mês de julho. E agora, aqui no mês de setembro, hoje é 1º de setembro, até o dia 30 de setembro, eu vou postar no final de cada um dos salmos o provérbio do dia. Hoje vou deixar Provérbios 1, Recortes em Provérbios, capítulo 1º. E do lado o botão para você que assistiu esse vídeo e não está inscrito no canal. Se inscreve no canal para você receber as notificações sempre que tiver novos vídeos. E deixa o seu like nesse vídeo se você gostou dele, porque isso contribui para que esse vídeo seja divulgado para mais pessoas conhecerem a palavra de Deus. E assuma esse compromisso de meditar em Provérbios nesse mês. Quando for o dia 30, eu vou postar os vídeos de Provérbios 30 e Provérbios 31 daí. Mas até lá, eu vou postando o provérbio do dia. Hoje é dia 1º de setembro, Recortes em Provérbios, capítulo 1. Fique na paz do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.